Levítico capítulo 27. Nós aprendemos no domingo passado e nós estamos dentro de uma temática da seguinte forma. O nosso objetivo em trazer determinados temas para a igreja é sairmos de um ritualismo que às vezes vivemos no cristianismo, né? E sairmos disto que aprendemos e às vezes aprendemos de forma, não vou dizer errada, mas com a ausência de alguns detalhes e que às vezes praticamos por falta de um conhecimento maior ou de um entendimento, ou de buscar esse conhecimento maior. Então o nosso objetivo é entendermos, né? Eu não sou um expert, não sou o melhor de todos os pregadores, mas à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai passando esse conhecimento. Se alguns anos mais tarde a gente precisar de enriquecer, tornaremos ao assunto e enriqueceremos esse assunto novamente sem nenhum problema. Se errarmos, quero ter a humildade também de chegar e dizer que nessa parte estávamos errados. Levítico capítulo 27. Nós vimos então no domingo passado que o dízimo foi dado por duas pessoas antes da lei mosaica. Nós vimos que quem praticou o ato de dizimar foi duas pessoas, Abraão e Jacó, altamente voluntário, algo que procedeu do coração deles. Abraão deu um dízimo procedente de despojos de guerra, deu ao sacerdote Melquisedeque. Então, não foi tirado dele, foi algo que ele lutou, salvando a vida da pessoa de Ló, do seu sobrinho, foi lá, tirou dos despojos daquele inimigo e aí deu o dízimo. Não temos nenhuma afirmação bíblica que posteriormente ou anteriormente a isso ele tenha feito isso. Não temos registros sobre isso. Da mesma forma, a questão de Jacó também. 20 anos depois da promessa que Jacó fez, foi que ele deu o dízimo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu peço um pouco da compreensão dos irmãos, que eu vou me delongar um pouco mais, senão a gente vai ficar um mês todinho falando só sobre dízimo, ninguém vai aguentar mais. Então, nós vamos ver alguns textos importantes que falam sobre o dízimo dado no período mosaico, ou seja, no período sobre a lei, o período em que Deus deu a lei a Moisés e como isso foi instituído. Então, o primeiro tema que eu gostaria de abordar nessa noite é falando o que era o dízimo dado naquela época. Então, o texto de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, versículo 33, diz assim. Eu vou ler rápido, porque senão a gente perde muito tempo, tá bom? Diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Versículo 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Versículo 33. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto como o outro será santo, não será resgatado. O que nós podemos observar aqui, o que era o dízimo? Era dinheiro? O texto fala em algum momento sobre dinheiro? Não. O texto não fala de dinheiro, o texto está falando daquilo que era produzido, daquilo que se tinha, daquilo que se plantava, daquilo que era nascido, então era tirado o dízimo. Então todas as pessoas davam daquilo que tinha plantado ou daquilo que tinha no seu rebanho. Então nessa passagem o dízimo é descrito como sendo parte do produto da terra, da semente do campo, do fruto das árvores, do gado e do rebanho. O dízimo não era dinheiro, em qual das escrituras nós vamos encontrar no período mosaico falando de dinheiro ou que Deus está pedindo dinheiro, de forma alguma. Nós encontramos que o dízimo era provavelmente, e aí interessante, o dízimo não era semanal e não era mensal, ele era anual. Então era uma vez por ano. Nós não encontramos no período mosaico as pessoas durante a semana, ou no final do mês, ou no início de mês, dando dízimo. Era algo anual. Então, todo ano as pessoas viam quantos filhotes tinham nascido no decorrer daquele ano, e aí então somava quanto tinha, e aí tirava dízimo, os 10%, e levava então para onde deveria ser levado. De tudo que tinham produzido, eles então tiravam o dízimo e levavam anualmente. Então, cada ano depois que tinham feito a colheita, eles tiravam o dízimo e levavam.
Daí então, nós podemos imediatamente ver que isto não acontecia como a nossa prática hoje. Não é como nós fazemos hoje. Lembrando que estamos no período mosaico. Vamos para um outro texto, e aí vamos ver para quem era e para que era o dízimo. O texto de Números, capítulo 18, versículo 21 a 24. A gente vai dar um passeio pela Bíblia hoje, tá bom? Então, Números 18, 21 a 24. Números, capítulo 18, 21 a 24. Números 18, 21 a 24. Números, capítulo 18, 21 a 24. Números 18, 21 a 24. Números 18, 21. É porque eu fico meio agoniado de ficar meio preso atrás do culto, sabe? Então, só para me soltar um pouco. Números 18, 21 a 24. Diz assim o texto: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos a Israel por herança pelo ministério que executo, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Então nós já sabemos que durante o período da lei os dízimos tinham um destino. Qual era? Para os levitas. Uma tribo, de 12 tribos, aquela tribo então não teria possessão, eles não teriam herança na terra que iriam possuir, nada. Então todos os dízimos seriam levados no local certo, no local que seria oferecido seria na tenda da congregação, posteriormente no templo, e aí então quem cuidaria desses dízimos seriam os levitas, tanto tirando para o seu próprio sustento, quanto também oferecendo sacrifícios ao Senhor das ofertas e também dos dízimos, quais nós vamos ver. Então, o dízimo era para quê? Para os levitas. O dízimo também era uma forma de adoração, era uma forma de demonstrar que estavam temendo ao Senhor, que estavam adorando ao Senhor. Associado ao dízimo, eles tinham que oferecer sacrifício. A música que nós cantamos falava sobre isso. Então, ninguém poderia anualmente chegar, entregar o seu dízimo e não oferecer sacrifício. Eles tinham que oferecer sacrifícios. Então, anualmente, quando chegavam para apresentar-se diante do Senhor, davam o dízimo, davam aos levitas, mas ofereciam sacrifícios, tá? Oferecendo pelos pecados, em agradecimento pela colheita, uma série de coisas. Então, era algo associado. O dízimo era o pagamento, recompensa que Deus dava aos levitas para suprimento daquilo que eles faziam pelo sistema sacerdotal. É similar ao que nós temos hoje a nível de organização governamental. Nós temos funcionários públicos, que quem mantém esses funcionários públicos são quem? O restante da população. Então todo aquele que é funcionário público, ele é funcionário de quem? Nosso. É ou não é? Então o camarada pode bater no peito e dizer assim, não tem nada a ver contigo. Tem sim, meu amigo. Você trabalha aí e eu sou seu patrão. Então naquele caso, todas as pessoas da nação de Israel, eles tinham a responsabilidade de manter para que a coisa pudesse andar. Se não tivesse a tribo de Levi, a coisa não andava de forma alguma. Então eles faziam isso. Só que tudo que nós fazemos, o que nós aprendemos até hoje e até onde nós vimos, é que havia um dízimo. E esse dízimo era para a tribo de Levi. E quando pregadores hoje sobem aos púlpitos e falam do dízimo, nós sabemos que é 10%. Só que uma coisa curiosa que nós podemos encontrar lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao versículo 27, Deuteronômio capítulo 14, 22 a 27, olha a sua Bíblia para lá, nos mostra uma outra coisa impressionante, que muda um pouco o sentido que nós temos de aprendizado do dízimo no período mosaico.
Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 a 27, eu não vou ler, mas você pode aí analisar depois. Mas é interessante que o texto nos mostra, e aí eu vou tirar só algumas partes. O texto nos mostra que as pessoas que iam anualmente oferecer o dízimo, dar o dízimo aos levitas ali, para mantimento deles, eles também levavam um segundo dízimo. E este segundo dízimo era para outro propósito. Não era somente para os levitas. Esse outro dízimo, preste atenção, ele era um dízimo de festa. Ele era um dízimo para ajudar no festejo que havia, em agradecimento pelo que Deus tinha feito, da colheita daquele ano que ele tinha feito. Então é interessante que havia um determinado momento, então ele levava o dízimo para os levitas, e naquele dia que ele levava o dízimo também tinha uma festa, uma grande festa. Então vamos imaginar, havia pessoas que moravam muito longe do local, e posteriormente, na época do templo, havia pessoas que moravam bem longe, tanto que a Bíblia se permitia, dizia que a pessoa que morava muito longe, ela tinha o direito de vender a sua vaca, a sua ovelha, e ir até Jerusalém, e lá havia pessoas que estavam vendendo vacas e ovelhas, e eles compravam e ofereciam então aos levitas como dízimo, ou então em festejo. Poderia-se fazer isso para que eles não tivessem que andar dias e dias com o rebanho. Então havia um dia específico em que havia esse festejo anualmente, que era quando eles levavam os dízimos. Então o que nós estamos vendo aqui, o que nós olhamos para esse texto, é que era um segundo dízimo. Era um segundo dízimo. Então, se há um segundo dízimo, está aqui em Deuteronômio, que era o dízimo chamado também, que se tornou conhecido posteriormente como dízimo para festivais, ou dízimo para festas. E posteriormente, você lê no Velho Testamento, nós vamos ver várias citações falando dessa festa que havia. Então, era motivo de comemoração quando as pessoas iam até Jerusalém e entregaram o dízimo ao Senhor. Era festa. E uma coisa interessante que você vai ler aqui, no versículo 26 de Deuteronômio, que diz que era permitido, estamos falando de lei mosaica, então não interprete mal as minhas palavras, no que eu vou dizer agora. Era permitido aquelas pessoas na época até comprar bebida forte. O texto diz bebida forte. Por quê? Era motivo de festejo, de alegria. As pessoas estavam lá, não está dizendo para se embriagar e nem para ficar de perna virada, não diz aqui o texto, apenas diz que eles podiam fazer isso, né? Então era motivo de alegria. Vamos nos alegrar, com certeza, com música, com uma série de coisas, em gratidão pelo que Deus tinha feito. Então nós temos na Bíblia o dízimo direcionado aos levitas, a manutenção dos levitas, e nós temos aqui um dízimo que era para manter a festa. Eles tinham que levar esse dízimo porque a festa tinha que ser boa. Então, dízimo para a festa. E esse texto fala deste dízimo usando um prover, então, para todas as festas religiosas que passaram a ter em Israel. Em Números capítulo 18, versículo 21, nos diz que Deus deu todo o dízimo a Israel para ser herança para os levitas. Se todo o dízimo foi dado aos levitas, então como é que nós poderemos explicar esse dízimo aqui? Somente porque era um dízimo especificado para as festas. O que nós observamos posteriormente a isso, e não temos para onde fugir, que havia segundo dízimo, então nós temos 10% e temos agora mais 10% para festivais. Até aí soma 20% de dízimo. Então o que é pregado hoje, se as pessoas estão usando o texto de dízimo do período mosaico, só estão pregando, que alguns que já cobram 10% não me ouçam, né? E nem descubram isso, porque se já castigam o povo com 10%, imagine se subverter mais 10%, né? Aí vão escalpelar os outros. Então só 20% até agora. Diante disso, o que nós observamos
Durante esse período, e aí eu chamo você para outro texto, Deuteronômio capítulo, aliás, o mesmo texto, Deuteronômio capítulo 14, ao observar o versículo 28 e o versículo 29. Nós estamos no 22 ao 27, agora 28 ao 29. E aí, para nossa surpresa, surge um terceiro dízimo, que diz assim, aí eu faço questão de ler, diz assim: ao fim de quantos anos? 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherá dentro das tuas portas. O primeiro e o segundo dízimo era para onde? Para os levitas. Era para você levar. Esse aqui está dizendo que é para ir para onde? Para dentro das tuas portas. Esse não era para levar nem para Jerusalém e não era para levar para o tabernáculo para canto nenhum. Esse terceiro dízimo aqui era para ficar dentro das tuas portas. E aí ele diz: então virá o levita, pois nem parte nem herança ele tem contigo, e também o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e o que? Comerão, não só comerão, mas o que? Há um costume em alguns países que o camarada, quando está farto, ele bate na barriga e dá aquele arroto em sinal de que está farto. Né? Não sei se esse era o caso, mas aqui diz que não era só o fato de comer, era para ele comer, encher a pança e dizer, bater talvez na barriga e dizer: oh, comida boa, estou farto, né? E aí diz: para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras. Então nós temos um terceiro dízimo. Que dízimo era esse? Direcionado, você não levava para canto nenhum, mas era destinado a forasteiros, era destinado a órfãos, e era de quanto tempo? O outro era anual, esse era a cada 3 anos. Eu fico imaginando as pessoas menos favorecidas, né? Naquele ano que era o terceiro ano. Esse é o ano da comunidade. Esse ano, e é interessante outra coisa, a história nos mostra que não era uma coisa assim marcada. Os levitas, e aí eu posso entender certos rituais hoje em dia, os levitas, eles tinham a liberdade de dizer assim: hoje eu vou almoçar lá em Jaciano. Não, mas não marquei nada, essa aqui está preparada a qualquer momento, porque eu sou levita, eu tenho a liberdade de ir lá e almoçar. Hoje eu vou jantar lá na casa de Fátima, né? Vou tomar café lá em Hugo, né? Os levitas tinham livre acesso quando eles quisessem, nas casas. Eles podiam a qualquer momento, eles não tinham herança, quem tinha era você, e você tinha a responsabilidade de mantê-los. Então, a hora que eles quisessem comer, tomar café, almoçar e jantar, eles chegavam e diziam: pô, Mandez, eu vim aqui tomar um cafezinho, assim, mas só tem pão, não interessa, eu vim aqui tomar um cafezinho. Eles tinham livre acesso, madeira branca. Nós podemos entender os primeiros missionários, principalmente no movimento católico, que eles tinham esse costume, sair, principalmente, se você observar a história de Frei Damião, né, que peregrinou muito aqui pelo Nordeste, ele andava e fazia isso. Ele ia de casa em casa, né, dormia, tomava café em um, almoçava em outro, e andou todo o Nordeste fazendo isso. Né? Havia os missionários chineses, né, que foi para a China, eles também faziam isso. Nós hoje, né, precisamos de toda uma burocracia para marcar daqui um mês, 15 dias, 30 dias, 60 dias para almoçar na casa de alguém ou jantar. Não é verdade? E tem que ter alguma coisa especial. Ou então a gente sai, fui na casa de Giovanni, rapaz, ele só me ofereceu feijão com arroz, isso aí eu como em casa. Né? Se não tiver algo diferente, não vale. Então não era dessa forma. Voltando então aqui ao texto, nós observamos então que nós temos até agora relatado quantos dízimos? 3. O dízimo é o que? É a 10ª parte. Se é a 10ª parte, nós temos até agora quanto? 30%. Não é verdade? Ou não? Eu tinha dito na sexta-feira de encontro caseiro a 10ª parte, eu me equivoquei. Era 10% também. Então, nós temos 3 dízimos. Então, se as pessoas hoje estão usando isso como base, que é a época mosaica, então eles têm que, hoje nós temos que dar 30%. Se 10 já é um sufoco danado, uma miséria danada, quanto mais 30, hein? Imagine. Então, quem está usando esses textos como base de dizimar,
está equivocado, não é só 10, é 30. Deveria dar 30%, porque é assim que é dito. Não devia ser, então, juntar esse último dízimo era nas casas. O que nós podemos observar diante disso, e agora me permitam ir para Neemias. E quando nós chegamos então em Neemias, e aí eu queria explicar 2 textos agora, baseado no que nós vimos. Então nós vimos até agora, só para a gente não esquecer, o dízimo era, em primeiro lugar, 10% para os levitas, 10% para quem? Festas, os festivais, e em terceiro, para os povos, órfãos, forasteiros. Certo? Então nós sabemos que no período mosaico havia isso. 2 desses dízimos eram levados para Jerusalém, ou então no período do tabernáculo para o tabernáculo, e um desses era para dentro de casa. Tá bom? Vimos que os 2 primeiros dízimos eram anuais e o outro era a cada 3 anos. Beleza. Então estamos pegando. Agora então, diante dessa base, nós vamos começar a entender 2 textos, que é o de Neemias e o texto de Malaquias. Neemias diz assim, também no mesmo, Neemias 12, 44, Neemias 12, 44, Neemias 12, 44. E aí eu só vou desacelerar um pouquinho agora para que a gente possa entender. A gente possa entender melhor. Diz assim Neemias 12, 44. Se alguém tiver dormindo do seu lado, acorde, porque vai ser importante ver esses 2 textos aqui, que é o que mais se usa nos dias de hoje. Neemias 12, 44 diz assim: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras do tesouro das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas nos campos da cidade as partes da lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Note que nesse texto diz que os dízimos eram o quê? Exigência da lei, porque diz as partes o quê? Da lei. O texto aí está dizendo as partes da lei. Então nós temos em contrapartida na época de Abraão e de Jacó algo voluntário. Agora não é mais voluntário. A lei exigia que o dízimo fosse dado, sem choro e nem vela. Tinha que ser dado o dízimo. A lei exigia, todos estavam debaixo da lei e a lei exigia. Não tinha essa questão de não dar, não era voluntário, era uma exigência da lei. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 5, não precisa de abrir, mas eu vou ler, não sei se você quer, mas Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz assim: e os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócios têm ordem, vírgula, segundo a lei. E é interessante que diz assim, de tomar do povo. Meu amigo, você não deu? A Bíblia não relata o sistema de controle, mas a Bíblia controla. Você não deu? 30% não está cumprindo? A lei dizia que podia lá ser tomado de cada um. Era tomado. Mas ninguém prega isso hoje. Usa os versículos de bênção, que Deus vai abrir a janela do céu e abençoar, mas não diz isso aqui. Imagine hoje alguém entrando na tua casa para tomar 10% ou 30% do teu salário. Ou alguém já fazendo convênio, as igrejas têm um convênio lá na sua empresa, onde é descontado em folha 30%, que já vai direto para a conta. Então, era ordem. 30% tinha que ser dado. Você estava debaixo da lei. Indiscutivelmente, o dízimo nunca foi voluntário sobre a lei. Note aqui que nos dias de Neemias, homens eram indicados para juntarem a oferta. Olha, vamos aqui. 500 homens, vocês vão sair por aí e vai lá na casa lá de João, Joaquim, José, vocês vão lá porque esse aí, ó, esse ano até agora o dízimo não apareceu por aqui não, vão lá tomar dele. Chegava lá, contava e dizia, olha, pegava a força e levava. Ele não tinha que reclamar. Sobre força era tomado o dízimo. Não tinha conversa. Hoje não se faz isso. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer aqui também é que na construção do templo, quando se construiu o templo, se construiu câmeras.
Porque você há de imaginar o seguinte: se o dízimo era anual, imagine o tanto de cereais, o tanto de coisa que chegava naquele ano para os levitas. Não mostra durante o ano, além deles almoçar, jantar, que eles tinham essa liberdade de fazer nas casas dos outros, mas esse material tinha que durar o ano todo para os levitas. Eles tinham que ter mantimento para todo o ano. Então eles tinham que ter super armazéns para armazenar toda essa comida que pudesse mantê-los durante o ano. Da mesma forma, um big curral para que houvesse animais suficientes para que eles pudessem matar durante o ano e se manter. Então imagine, nós estamos vendo aí o templo de Salomão, que foi construído em São Paulo, né? Mas o verdadeiro templo de Salomão, ele era enorme, muito grande. Essa réplica que tem, já é um período pós-guerra. É o que Israel quer reconstruir hoje. Mas o primeiro templo de Salomão era imenso, porque tinha que abrigar com tudo isso. Então havia câmaras. Posteriormente, essas câmaras deixou de receber o nome de câmaras e passou a ser chamada de Casa do Tesouro. Então, hoje, muitos pregadores associam isso, dizendo que a Casa do Tesouro é a igreja. E diz erroneamente o versículo dizendo assim: trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro, dizendo que a Casa do Tesouro é a igreja, que é esse prédio. Não é. A Casa do Tesouro eram as câmaras que havia abaixo do templo. Era aquele local reservado para guardar, que foi chamado de Casa do Tesouro. E nós vamos ver isso agora, entender melhor o texto, e aí eu lhe convido para ir para Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 12. Só podemos, é um grande versículo que é usado, esses versículos, nos dias de hoje, versículos que apoiam a base daqueles que ainda acham que a igreja tem que dizimar. Lembrando que quando nós apresentamos aqui sobre dízimo, a igreja nossa aqui, ela eliminou esse texto, ela eliminou o fato desse texto que nós vamos ver, tá certo? Estão lembrados disso? Então vamos lá. Como entender então Malaquias? Quando nós chegamos em Malaquias 3, 8 a 12, diz assim o texto. Primeiro começa com uma pergunta. Qual a pergunta? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Sim. Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Ainda são cínicos. Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, até que não haja lugar suficiente para a recolher-lhes. E por causa de vós repreendereis o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventuradas, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos examinar verso por verso daqui, para que nós possamos compreender o que está acontecendo nos nossos dias. O versículo 8 diz que quando o homem retém seus dízimos, ele está o quê? Roubando. Não é isso que diz o texto? Lembrando que nós estamos aqui em Malaquias, e Malaquias ainda está debaixo do período mosaico, diante da lei. Então, aquela pessoa que retia, que não levava, ele estava roubando. Por quê? Qual é o entendimento? Porque a partir do momento que ele não levava o dízimo, os levitas poderiam perecer, eles não teriam comida. Então a lei era exigente. Se há uma tribo e ela tem que ser mantida por aquilo que você vai produzir, então vamos manter essa tribo. A partir do momento que não levava, Deus via: vós me roubais, porque está faltando mantimento. E foi isso que aconteceu. Tanto Neemias quanto Malaquias repreende a nação, porque chegou um ponto
que alguns sacerdotes, alguns levitas tinham que trabalhar para se manter, porque não conseguiam comer o suficiente, não tinham dignidade para exercer o sacerdócio, porque estava faltando mantimento. Não estavam levando mais, o restante da nação não levava. Então, por isso está repreendendo, é uma repreensão à nação, dizendo que eles estavam roubando. E aí eles olhavam para Deus e disseram: mas Deus, em que nós estamos te roubando? E aí Deus disse: estão me roubando em quê? Seus cínicos. Vocês estão me roubando nos dízimos, e não somente nos dízimos, em que mais? Nas ofertas. Havia ofertas também além dos dízimos. E vós estão me roubando tanto nos dízimos quanto nas ofertas. E aí então ele diz: isso porque estão retendo aquilo que não lhes pertence, é minha propriedade. E vocês estão debaixo do velho pacto. Então o dízimo, ele era mandatório. Portanto, aquele que retesse o dízimo era chamado de ladrão. Agora, uma outra coisa que nós vamos observar aqui, que as pessoas não falam isso, é que todas as vezes que fala em dízimo aqui, em Malaquias, você já observou a palavra dízimo? Olha aí para as palavras que aparecem. Todas as vezes que a palavra aparece no texto, dízimo, ela está no singular ou no plural? Todas as vezes que aparece. Olha, está no plural. Por que está no plural? Porque é uma referência a quantos dízimos? 3. Até isso as pessoas leem errado. Trazei todos os dízimos. Sim, todos os dízimos? Aqueles. Os 30%. Só que hoje é pregado 10%. Então, se vamos usar o texto, vamos usar coerentemente. Trazei os 30% a casa do tesouro. Mas as pessoas que usam como base dizem trazer o dízimo. E não é isso que o texto diz. O texto diz no plural, os dízimos. Então Deus estava dizendo para aquele povo: olha, o dízimo é mandatório, está debaixo da lei. Então trazer todo, os 30%, trazer o dízimo dos forasteiros, dos órfãos, cumprir isso também nos festivais e também para manter os levitas. 30%, eu quero os 30%. E não estava acontecendo isso. Então, se vamos usar Malaquias para os dias de hoje, vamos usar da maneira correta. Tá? Continuando, o próximo nos mostra o seguinte: porque só os dízimos é para os nossos dias. Você já se perguntou? Mas junto com os dízimos, o que era feito também, que nós vimos? Sacrifício. Por que ninguém sacrifica hoje? Por que as pessoas tiram somente o dízimo 10% hoje, mas junto com o dizimar, tinham sacrificado? Se nós estamos pegando um texto que está debaixo da lei, então vamos fazer da maneira correta. Então vamos sacrificar. Se nós estamos usando esse texto como base para dizimar, então tem que sacrificar. Cada um teria sua ovelhinha, seu bodezinho, sua vaquinha. E aí no dia de ofertarmos, de dizimar, então traz também o sacrifício. Não podemos pegar apenas aquilo que nos convém, uma parte, e tirar e trazer para os nossos dias e esquecer o restante. Se vamos fazer como manda a palavra de Deus, da maneira correta. Tá bom? E aí então no versículo 9, já estou concluindo, no versículo 9 diz assim: aqui somos ditos que, como o povo de Israel estava rendendo os dízimos e ofertas, consequentemente estava amaldiçoado como uma maldição. O restante do texto vai falar sobre maldição. Então, diz que aquele que era ladrão, que retia os dízimos, que não sacrificava, ele também era amaldiçoado. E a Bíblia diz que Deus iria enviar a locusta, que era um gafanhoto, que era devorador e que comia bastante, justamente para acabar com a plantação. E Deus iria amaldiçoar aquele povo que estava roubando. Mas é interessante que esse texto, ele diz o seguinte, que esta maldição, ela era específica. Se você olhar o texto, ele não diz que aquela maldição que ele seria amaldiçoado, os pais estavam roubando, que ele seria amaldiçoado, seria a humanidade.
O texto é específico, dizendo que a maldição era para uma nação. Qual era a nação? Nação de Israel. Então o texto diz o seguinte: olha, ele está dizendo que roubai, sim, essa maldição virá sobre toda a nação. Qual a nação? Aquela nação. Então muita gente usa esse texto dizendo: se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Se isso valesse para os nossos dias, tinha que aparecer a palavra que seria para toda a humanidade. E aqui não é uma maldição para toda a humanidade, por isso não se estende aos nossos dias. Ela somente se estendia para a nação de Israel. Era algo local, não para os nossos dias. Deus fez questão, o autor fez questão de colocar aqui: sim, toda esta nação, a nação de Israel. Então a maldição ela não se estende para os nossos dias. Então hoje eu não posso chamar ninguém de ladrão aquele que retém o dízimo, porque especificamente isso aqui está dizendo para a nação de Israel. Deuteronômio 28, 18 nos mostra isso. Diz bem claro: maldito o fruto do vosso ventre e o fruto da tua terra, as crias da tua vaca, das tuas ovelhas, o céu reterão as chuvas, sobre a sua cabeça serão bronze, e assim vai falando sobre todas as maldições que iria vir sobre a nação de Israel. Maldição específica para aquela nação. Tá bom? O que nós observamos no versículo 10 agora, e aí, pegando o que nós já falamos de Neemias, vamos à casa do tesouro. Já disse, a casa do tesouro, quando ele fala nessa passagem sobre a casa do tesouro, no versículo 44, ele está referência ao que é a câmara do templo. Então, era para guardar na casa do tesouro, câmara do templo. Então, não pode ser usado mais para os nossos dias. Então, ademais, a razão pela qual Israel devia trazer todos os dias para a casa do tesouro era para haver bastante mantimento na casa de Deus, a qual era assim chamada. Quando nós chegamos no versículo 11, nós temos então o chamado período de bênção, dizendo que aquele que der os dízimos, a Bíblia promete aí no plural também, dízimos e ofertas, ele vai repreender o devorador, para que não destrua mais o fruto da terra, e sem dúvida o devorador aqui é uma referência ao locusta, e aí vai derramar bênçãos sobre tudo. Versículo 12 ele diz, né, que graciosamente é uma promessa que Deus faz sobre o povo, que aquele que der, ele vai derramar, vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medidas. Gente, concluindo, onde nós podemos chegar? Período mosaico, período sobre a lei. 3 dízimos. Malaquias. Não, se nós hoje como igreja formos usar esse texto aqui, nós vamos ter que proceder do mesmo jeito que está em Malaquias. Então, se alguém acha que dizimar é dessa forma, não é. Primeiro, até agora falamos em dinheiro? Não. Até agora não entrou dinheiro. Em nenhum momento do período mosaico se entrava dinheiro, se contribuía com dinheiro de forma alguma. Então, até agora diz nada de dinheiro. Eu sei que também vocês estejam se perguntando, e hoje, como é que a gente vai então fazer? Então, antes da gente chegar a essa resposta, né, podemos concluir então sobre o dízimo no período mosaico, que se nós queremos fazer corretamente, de acordo com o que diz Malaquias e Neemias, então surgiram algumas coisas. Eu sugiro que nós possamos comprar uma terra, criar nela vaca, boi, bezerro, plantar, para que nós possamos anualmente trazer a nossa oferta diante do Senhor. Também precisaremos de encontrar um levita, um descendente da tribo de Levi, para que nós possamos oferecer sacrifício e que nós possamos então dar o dízimo a ele. Encontrar forasteiros, órfãos, viúvas e fazer como manda a lei. E fazer uma grande festa no dia que nós vamos dar. Se nós formos usar esses versículos que se tem como base para os dias de hoje, eu digo que nós não temos base bíblica. Tudo que nós usamos até agora não serve como base bíblica para os dízimos hoje em dia. Eu não tenho como fazer isso. Não posso tirar. Se você disser assim, eu vou fazer uma aplicação,
eu não vejo como o texto me permite ou me permite fazer uma aplicação disso. Se você disser, vamos fazer uma contextualização, eu tenho que ter uma base para essa contextualização, não é verdade? Eu também não consigo encontrar uma maneira de contextualizar. Então, em outras palavras, basicamente no Velho Testamento nós não temos uma contextualização, nós não temos uma base que nos sirva hoje para a igreja dizimar. Nós não temos. Se você encontrar, eu estou aberto para que você possa me mostrar o texto, não um versículo isolado, mas que você tenha estudado e que você possa dizer assim, olha, eu tenho uma base, está aqui. Mas nós não temos. Até onde eu tenho visto, eu não consigo ver que nós podemos usar o Velho Testamento como base. E aí, naquilo que nós fizemos aqui, estamos corretos. Não temos base. E aí, talvez você esteja se perguntando, por que nós damos o dízimo então? Por que hoje é pregado para que as igrejas deem o dízimo? Por que todo mundo você coloca seu nome no envelope no final do mês e coloca ali dentro daquele gasofilácio? E por que se dá 10%? Você está vivendo seu período da lei? Tem alguém te oprimindo? Tem alguém te forçando a dar? Por que você faz isso? Você já se perguntou? De onde surgiu isso? Em algum tempo você aprendeu. E muitos talvez vocês podem aprender onde? Na igreja. Quem é que passou? O pastor. E por que ele passou? Infelizmente, porque ele não estudou o texto da maneira que deveria estudar. Nós temos um problema às vezes na Bíblia. Nós às vezes só funcionamos como papagaio pirata. Ouvimos e apenas repetimos. Ouvimos e vamos repetindo aquilo. Tem muita coisa que a gente erra a respeito da Bíblia. Não é? Erramos, por isso que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Nós lemos a Bíblia, mas nós não estudamos a Bíblia. No nosso dia a dia a gente lê, mas não estudamos a Bíblia. Então, irmãos, como é que nós vamos funcionar hoje nos nossos dias em relação aos dízimos? Então, hoje, a ideia é desconstruir toda aquela ideia que nós temos de dizimar. A prática que nós temos hoje não condiz com a Bíblia. Agora, lembre-se, eu não estou dizendo que não é para você dizimar. Não me entendam mal. Aí você diz, mas isso é um paradoxo. É verdade, é um paradoxo. Então, no domingo que vem, nós vamos desfazer esse paradoxo. Nós vamos ver como o Novo Testamento, no período da graça, como é que ele trata esse assunto. E vamos encerrar no próximo domingo, então, a respeito disso. Como a palavra de Deus, como o Novo Testamento, quando Jesus veio, como ele tratou a respeito disso? Ele aboliu, então? Ele não deu continuidade? Como é que a igreja, quando ela surgiu a partir de Atos, como é que ela tratava isso? Como é que ela via o dízimo? Nesse período, quando iniciou a igreja de Coríntios, Éfeso, Galácia, como é que eles viram essa questão do dízimo? E aí nós vamos então ver que é o nosso padrão para os nossos dias, tá bom? Então, amados, vamos orar.